Amanhã em São Paulo, na capital do estado de São Paulo, irradiava um calor intenso, mas dentro do táxi, o ar-condicionado soprava uma brisa gelada, oferecendo um contraste bem-vindo. No banco de trás, Bento Dias Fontes, um homem de 68 anos, com um rosto marcado pelo sol do sertão de Pernambuco e mãos calejadas que contavam histórias de uma vida inteira dedicada à terra, ajeitava o chapéu de palha puído. Ele não se parecia em nada com os clientes que o motorista estava acostumado a levar ao voo de luxo aeroporto executivo. Um templo de vidro e aço que refletia o azul profundo do céu paulista. O táxi parou na entrada imponente do aeroporto. A poucos metros de distância, jatos de luxo, com seus fuselagens brilhantes e emblemas de empresas renomadas, aguardavam na pista. Era um espetáculo de riqueza, um mundo à parte do qual Bento pertencia. O motorista, intrigado e um tanto desconfiado, olhou para Bento pelo espelho retrovisor. "Tem certeza que é aqui, seu Bento? Esse lugar é só para gente muito rica. Não seria melhor ir para Congonhas ou Guarulhos?" questionou, a voz carregada de ceticismo. "É aqui mesmo, meu filho. É aqui que eu preciso estar", respondeu Bento, sua voz serena, mas firme. Ele pagou a corrida com algumas notas amassadas que tirou do bolso de sua calça de brim desbotada e desceu do veículo. No bolso da camisa xadrez, ele guardava um maço de papéis dobrados e amassados, tão valiosos para ele quanto a vida de seu neto. A entrada do voo de luxo era intimidadora. O piso de mármore polido era tão espelhado que refletia perfeitamente a imagem das palmeiras ornamentais caras e das paredes de vidro. O silêncio era solene, quebrado apenas pelo som suave da música clássica ambiente. Era o tipo de silêncio que só se encontra em lugares onde as pessoas se comunicam por meio de olhares e gestos, e não por palavras. Bento empurrou a porta de vidro com cautela e sentiu o ar-condicionado gelado envolver seu corpo. O contraste com o calor da rua o fez estremecer por um instante. Do lado de dentro, 3 funcionárias atrás de um balcão de recepção, envoltas em uniformes elegantes e maquiagem perfeita, conversavam. Quando o viram, as conversas cessaram abruptamente. Patrícia, a recepcionista-chefe, uma mulher alta e magra, com um olhar de desdém, olhou para as colegas e sussurrou algo baixinho, fazendo as outras duas, Marina e Isabela, segurarem o riso. O desdém era óbvio e quase palpável no ar. Elas avaliavam as roupas simples de Bento, o chapéu de palha e as botas empoeiradas, rindo discretamente, como se ele fosse um intruso, um erro de cálculo no cenário perfeito. "Posso ajudá-lo, senhor?" Patrícia perguntou com um sorriso forçado, a voz tão polida quanto o mármore abaixo de seus sapatos, mas o tom deixava claro que ele estava no lugar errado. "Bom dia. Eu preciso falar com alguém sobre a compra de um avião", disse Bento com a simplicidade que o caracterizava. A frase, aparentemente simples, ecoou na recepção como uma piada. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. As 3 funcionárias se entreolharam, como se tivessem ouvido algo inacreditável. Marina cobriu a boca com a mão para não explodir em uma gargalhada. "Compra de um avião?" Patrícia repetiu, como se estivesse falando com uma criança. "Senhor, tem certeza que não se confundiu? Aqui não vendemos miniaturas ou aviões de brinquedo." Isabela, a mais jovem e atrevida das 3, se intrometeu com um ar de deboche. "Não seria melhor o senhor ir a uma loja de aeromodelismo? Fica do outro lado da cidade." As risadinhas se tornaram mais audíveis. Bento não se abalou. Sua vida no campo o havia ensinado que a paciência é a melhor arma contra o deboche. Ele já havia passado por situações piores e sabia que a calma sempre vence a pressa. "Não estou procurando brinquedos", ele respondeu, a voz mantendo sua firmeza. "Preciso comprar um avião executivo para uma emergência médica." Nesse momento, Carlos, o gerente, surgiu de uma sala nos fundos.
Um homem de meia-idade com o cabelo engomado, terno impecável e a postura arrogante de quem se julga superior a todos. Ao ver Bento no meio da recepção, sua expressão de complacência se transformou em irritação. "O que está acontecendo aqui?" Carlos perguntou para as funcionárias, como se Bento fosse um problema a ser resolvido. "Esse senhor está dizendo que quer comprar um avião", Patrícia explicou, tentando segurar o riso. Carlos olhou para Bento de cima a baixo, avaliando suas roupas simples, o chapéu desbotado, as botas gastas. Seu sorriso foi condescendente, como alguém que está prestes a explicar o óbvio para uma pessoa confusa. "Senhor, acho que houve um mal-entendido", Carlos disse, aproximando-se com a cordialidade falsa típica de um vendedor experiente. "Esta é a Voo de Luxo. Nós vendemos aeronaves executivas de alto padrão. Nossos aviões custam milhões." "Eu sei onde estou", Bento respondeu mantendo a voz firme. "E sei quanto custam. É por isso que estou aqui." A resposta surpreendeu Carlos, mas não o convenceu. Ele olhou novamente para as roupas de Bento e balançou a cabeça. "Entendo que o senhor tenha curiosidade, mas nossa agenda é muito corrida. Atendemos apenas clientes sérios, com real capacidade de compra." Carlos explicou, como se estivesse sendo paciente com uma criança teimosa. O tempo passava, e a cada minuto que se esvaía, Bento sentia o desespero crescer. A vida de seu neto estava por um fio, e a arrogância daquelas pessoas estava atrasando tudo. Nesse exato momento, a porta do aeroporto se abriu novamente e Roberto Matos, um empresário conhecido do ramo imobiliário, entrou. Ele parou na entrada ao ver a cena estranha na recepção. "Carlos!" Roberto cumprimentou animado. "Como vai? Vim ver aquele modelo que você me mostrou semana passada." "Roberto, que bom vê-lo!" Carlos mudou completamente o tom de voz, tornando-se solícito e respeitoso. "Já separei toda a documentação para você." Roberto notou Bento parado ali, sendo claramente ignorado por todos. Algo na dignidade silenciosa do senhor de chapéu puído chamou sua atenção. "Desculpe a curiosidade." Roberto se dirigiu a Bento. "O senhor está esperando atendimento há muito tempo?" "Estou tentando ser atendido", Bento respondeu educadamente. "Preciso comprar um avião para uma emergência médica urgente." Roberto franziu a testa, olhando para Carlos. "E por que não está sendo atendido?" Carlos ficou visivelmente desconfortável. Na frente de um cliente tão importante, ele não podia ser grosseiro abertamente. "É que... Bem, a situação é um pouco complexa." Ele gaguejou, tentando encontrar uma desculpa que não soasse preconceituosa. "Complexa como?" Roberto insistiu. Bento aproveitou a oportunidade. "Posso explicar melhor a situação. Meu neto, Lucas, está internado em estado crítico em um hospital de Santa Catarina. Mas um coração compatível apareceu aqui em São Paulo. Preciso de um avião para levá-lo até aqui antes que percamos a oportunidade. O transporte por ambulância não é uma opção devido à gravidade do caso." A seriedade na voz de Bento fez o ambiente ficar pesado. Roberto percebeu que estava diante de uma verdadeira emergência. "Carlos", Roberto disse, seu tom ficando mais sério, "esse senhor está falando de uma situação de vida ou morte. Por que ele não está sendo atendido adequadamente?" Carlos começou a suar. Ele percebia que a situação estava fugindo do controle, mas sua arrogância ainda falava mais alto. "Roberto, você precisa entender nossa posição. Todo dia aparecem pessoas aqui com histórias mirabolantes. A gente precisa ser cuidadoso." "Cuidadoso ou preconceituoso?" Roberto perguntou diretamente. A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Bento continuou ali parado, observando a discussão sem demonstrar irritação. Sua urgência era real, mas anos de experiência o haviam ensinado que a precipitação raramente resolve problemas. "Senhor", Roberto se dirigiu a Bento novamente, "o senhor tem os recursos necessários para essa compra?"
Bento tirou do bolso aqueles papéis amassados. Tenho aqui os comprovantes. Posso pagar à vista, por transferência bancária imediata. Carlos mal olhou para os documentos. Papel, qualquer um pode falsificar hoje em dia. Com a tecnologia atual, até criança faz documento falso no computador. Então, o que o convenceria? Bento perguntou calmamente. Referências bancárias oficiais, comprovantes de patrimônio reconhecidos, histórico comercial. Não é assim que funciona a nossa empresa. Carlos respondeu com arrogância. Roberto estava ficando visivelmente irritado com o tratamento. Carlos, o senhor está falando de uma emergência médica real. Pelo menos olhe os documentos dele antes de julgar. Roberto, com todo respeito, você não entende como é nosso dia a dia. A gente precisa filtrar bem os clientes. Não podemos perder tempo com qualquer pessoa que aparece aqui, Carlos insistiu. Bento respirou fundo. Cada minuto perdido ali era um minuto a menos para salvar seu neto, mas também sabia que forçar a situação não resolveria nada. Posso ao menos explicar exatamente do que preciso? Ele tentou mais uma vez. Pode tentar, Carlos respondeu com desdém, claramente não o levando a sério. Preciso de um avião com capacidade para transporte médico que possa decolar imediatamente. Liguei para todas as empresas de aluguel da região, mas não há nenhuma aeronave disponível. Algumas estão com problemas de manutenção, outras já estão sendo usadas. É por isso que preciso comprar um avião hoje mesmo. É questão de vida ou morte para meu neto. Carlos balançou a cabeça com aquele sorriso arrogante de sempre. Senhor, nossos aviões custam entre 5 e 20 milhões de reais. Não é uma compra que se faz por impulso. Eu entendo o valor, Bento disse simplesmente. Entende? Sabe quanto é 20 milhões de reais? A pergunta soou ofensiva até para Roberto, que conhecia Carlos há anos, mas nunca o havia visto tão desrespeitoso. Bento olhou diretamente nos olhos de Carlos. Sei exatamente quanto é. E posso pagar hoje mesmo. A resposta firme deixou Carlos desconfortável, mas ele disfarçou com um sorriso ainda mais condescendente. Senhor, vou ser franco com o senhor. Todo dia aparece gente aqui sonhando em comprar jatos. A diferença é que nossos clientes reais chegam em limusines, não de táxi. As funcionárias riram baixinho do comentário. Bento sentiu o peito apertar, não pela ofensa, mas porque cada segundo perdido ali significava menos chance de salvar seu neto. O importante não é como eu cheguei, Bento disse, controlando a voz que começava a tremer de ansiedade. O importante é ter capacidade para pagar e uma necessidade real de comprar. Roberto observava a situação, que se tornava cada vez mais constrangedora. Algo na postura digna de Bento o impressionava. O senhor não parecia intimidado, apenas ansioso por uma razão que claramente ia além de vaidade pessoal. Carlos, Roberto interveio. O senhor disse que é uma emergência médica. Que tipo de emergência? Bento respirou fundo antes de responder. Meu neto está esperando um transplante de coração há meses. Um coração compatível finalmente apareceu, mas ele está em outro estado. Temos poucas horas para chegar lá, fazer os procedimentos médicos e trazer ele de volta. A revelação caiu pesada no ambiente. Até as funcionárias pararam de rir. Roberto ficou visivelmente comovido. Quantas horas vocês têm? Roberto perguntou preocupado. O hospital ligou há pouco mais de uma hora. Disseram que temos até o fim do dia. Bento explicou, a voz falhando pela primeira vez. Cada hora que passa, diminui as chances de sucesso da cirurgia. Carlos, porém, não se sensibilizou. Senhor, essa história é muito tocante, mas preciso ser realista. Nossos procedimentos de venda levam dias. Não vendemos aviões como se fossem carros usados. Dias! Bento repetiu, alarmado. Nós não temos dias, temos horas. Infelizmente, não podemos quebrar nossos protocolos por nenhum motivo. Carlos respondeu friamente. Roberto não acreditava no que estava ouvindo.
Carlos, pelo amor de Deus, o homem está falando da vida de uma criança. Roberto, você é cliente antigo e respeitado, mas não pode me pedir para ignorar procedimentos básicos de segurança. E se for golpe? E se os documentos forem falsos? Carlos se defendeu. Então, olhe os documentos, Roberto exclamou, começando a perder a paciência. Bento estendeu novamente os papéis amassados. Por favor, só olhe. Eu não estou pedindo um favor. Estou oferecendo pagamento à vista. Carlos pegou os papéis com desdém, como se estivesse fazendo um grande favor. Começou a folheá-los rapidamente, sem prestar real atenção. Extratos bancários, declarações de renda, propriedades rurais. Conforme lia, sua expressão mudou ligeiramente. Os números eram grandes, muito grandes, mas sua arrogância não permitiu que admitisse ter se enganado. Papéis bem elaborados, ele comentou, devolvendo os documentos. Mas hoje em dia qualquer um pode falsificar isso num computador. Como assim falsificar? Bento perguntou genuinamente surpreso. Senhor, documentos falsos estão cada vez mais sofisticados. Não posso arriscar a reputação da nossa empresa baseada em papéis que podem ter sido criados ontem. Roberto estava ficando indignado. Carlos, esses documentos têm timbre oficial, assinaturas reconhecidas em cartório, códigos de autenticação. E daí? Tudo isso se falsifica também, Carlos insistiu. Bento sentiu uma onda de desespero, não pela humilhação, mas porque percebia que estava perdendo um tempo precioso em uma discussão inútil. O que eu preciso fazer para provar que não estou mentindo? Ele perguntou, a voz saindo mais urgente. Ligue para o seu banco, Carlos sugeriu com ironia. Peça para eles mandarem alguém aqui para confirmar seu saldo. Posso fazer isso agora mesmo, Bento respondeu imediatamente, tirando um telefone simples do bolso. A prontidão da resposta surpreendeu Carlos. Pessoas tentando aplicar golpes geralmente inventam desculpas quando são desafiadas diretamente. Pode tentar, Carlos disse, claramente não acreditando que Bento realmente faria a ligação. Bento discou um número e colocou o telefone no ouvido. Alô, doutor Arnaldo? É o Bento. Preciso que confirme minha situação financeira para uma pessoa. Sim, é urgente. Carlos observava com um ceticismo crescente. A naturalidade da conversa estava começando a incomodá-lo. Pode falar diretamente com ele. Bento ofereceu o telefone para Carlos. Não precisa. Carlos recusou rapidamente. Ligação telefônica também não prova nada. Pode ser um cúmplice seu. Roberto balançou a cabeça incrédulo. Carlos, você está sendo absurdamente paranoico. Nesse momento, uma senhora elegante entrou no voo de luxo. Era Dona Regina, esposa de um político importante, conhecida por comprar apenas o que havia de mais caro. Ao ver a situação na recepção, sua expressão de complacência mudou para nojo. Que situação é essa? Dona Regina perguntou alto, apontando para Bento como se ele fosse algo fora do lugar. Dona Regina, Carlos correu para cumprimentá-la, claramente aliviado por ter uma distração. Como vai a senhora? Bem, mas estranhando esse ambiente, ela respondeu olhando Bento com desdém. Desde quando esta empresa recebe esse tipo de gente? A frase cortou o ar como uma faca. Bento sentiu o rosto esquentar, mas não de vergonha, e sim de indignação. Beatriz o estava julgando abertamente por suas roupas simples. Dona Regina, já estamos resolvendo a situação. Carlos tentou acalmá-la. Espero mesmo. Meu marido tem imagem pública a preservar. Não pode se associar a lugares que recebem qualquer pessoa, ela disse, sem se importar que Bento estivesse ouvindo cada palavra. Roberto não aguentou mais. Senhora, esse cavalheiro está tentando salvar a vida do neto. Tem uma emergência médica real. Emergência médica? Dona Regina riu com desdém. E onde está a ambulância? Onde estão os médicos? Gente com emergência de verdade não anda por aí sozinha. Porque ele precisa de transporte aéreo para outro estado, Bento explicou calmamente, tentando manter a compostura. Transporte aéreo?
Ela repetiu como se fosse a coisa mais absurda do mundo. E por que não aluga um avião? Não tem nenhum disponível para aluguel. Todos estão sendo usados ou estão em manutenção. Bento respondeu. Que conveniente, Dona Regina comentou sarcasticamente. Sempre tem uma desculpa, não é? A crueldade do comentário deixou até Carlos desconfortável. Roberto estava vermelho de raiva. Senhora, a emergência médica é real, ele disse firmemente. O cavalheiro não está inventando nada. E você sabe disso como? Ela perguntou desafiadoramente. Antes que Roberto pudesse responder, o telefone de Bento tocou. Era do hospital. Ele atendeu rapidamente. Alô? Sim, sou eu. Como ele está? Entendo. Sim, estou providenciando o transporte. Quanto tempo ainda temos? A conversa durou alguns minutos. Bento fazia perguntas específicas sobre procedimentos médicos, horários, equipe cirúrgica. Eram detalhes que alguém inventando uma história não saberia. Quando desligou, sua expressão estava ainda mais tensa. Acabaram de ligar do hospital. O estado do meu neto se deteriorou. Precisamos acelerar tudo. Claro que ligaram. Dona Regina zombou. Aposto que foi seu cúmplice fingindo ser médico. A acusação foi longe demais. Bento, que até então mantinha uma compostura absoluta, sentiu algo quebrar por dentro. Não pela ofensa a ele, mas por duvidarem da condição crítica de seu neto. Senhora, ele disse, a voz saindo mais firme, eu posso aceitar que duvidem de mim. Posso aceitar que me tratem mal por causa das minhas roupas, mas eu não vou aceitar que coloquem em dúvida a vida do meu neto. O tom sério de Bento fez o ambiente ficar tenso. Até Dona Regina percebeu que havia tocado em uma ferida muito sensível. Se vocês não querem me vender o avião, eu entendo. Bento continuou guardando os papéis no bolso. Vou procurar outro lugar, mas saibam que enquanto perdemos tempo discutindo, uma criança está lutando pela vida. Ele se virou para sair, mas Roberto o impediu. Senhor, espere, não saia assim. Bento parou, mas não se virou. Já perdi tempo demais aqui. Carlos, Roberto disse firmemente, você está cometendo um erro terrível. Que erro? Estou seguindo protocolos. Carlos se defendeu. Você está julgando um homem pela roupa que veste, não pela emergência que ele está vivendo. A acusação atingiu Carlos em cheio, porque ele sabia que era verdade. Desde o momento em que viu Bento, havia decidido que ele não era um cliente potencial. Bento se virou lentamente. Seus olhos estavam úmidos, não de humilhação, mas de desespero. Vocês sabem o que é ver uma criança definhando em um leito de hospital? Sabem o que é esperar meses por um coração compatível? Meu neto tem 10 anos. Bento continuou, a voz tremendo. 10 anos. E o coração dele mal consegue bombear sangue. Quando finalmente aparece uma chance de salvá-lo, eu preciso implorar para ser levado a sério. O silêncio no voo de luxo era absoluto. Até as funcionárias haviam parado completamente de trabalhar. Eu não estou pedindo um favor, Bento disse, limpando os olhos com a manga da camisa. Estou oferecendo pagar o preço cheio, à vista, por um avião que pode salvar a vida de uma criança. Carlos estava claramente abalado, mas ainda resistia a admitir que havia julgado mal a situação. Senhor, ele disse, a voz menos arrogante, eu entendo sua aflição. Mas eu preciso seguir nossos procedimentos. Seus procedimentos, Bento o interrompeu, estão custando a vida do meu neto. A frase ecoou pela recepção como um tiro. Era a verdade crua, sem floreios, sem drama. Cada segundo perdido ali realmente significava menos chance de salvar uma criança, e Bento sabia que o tempo estava se esgotando. A frase de Bento ecoou no ar da voo de luxo aeroporto executivo com a força de uma verdade incontestável. Seus procedimentos estão custando a vida do meu neto. O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor.
transformando o ambiente luxuoso em um palco de culpa e tensão. Carlos, o gerente, engoliu em seco. Pela primeira vez, sua expressão de arrogância vacilou. Ele olhou para Bento, para as roupas simples, para o chapéu de palha e para as mãos calejadas, e por um breve instante vislumbrou a possibilidade de que sua arrogância o havia cegado. No entanto, o orgulho ferido e o medo de admitir seu erro ainda resistiam à realidade. "Senhor", Carlos disse, tentando recuperar o controle da situação, "eu entendo sua aflição, mas não posso quebrar anos de procedimentos por causa de..." "Por causa de quê?" Bento o interrompeu, virando-se completamente para encará-lo, com um brilho de desespero nos olhos. "Por causa das minhas roupas? Por causa do jeito que eu falo? Por causa de ter chegado de táxi?" A pergunta direta e sem rodeios deixou Carlos sem resposta. Era exatamente isso, e todos na recepção sabiam. Patrícia, Marina e Isabela se entreolharam, claramente desconfortáveis com o rumo que a situação estava tomando. A zombaria inicial se dissipara, dando lugar a uma sensação de vergonha. Roberto Matos, o empresário que testemunhava a cena, aproveitou a abertura. "Carlos, você tem filhos?" "Tenho", Carlos respondeu, a voz mais baixa e hesitante, sem entender aonde a pergunta queria chegar. "Então, imagine seu filho numa cama de hospital, dependendo de você para sobreviver. Imagina ter que implorar para alguém te levar a sério enquanto ele luta pela vida." A comparação atingiu Carlos em cheio. Ele realmente tinha 2 meninos pequenos, e a simples ideia de vê-los em uma situação como a de Lucas fez seu estômago revirar. Carlos tentou se defender. "Roberto, você está sendo emocional demais." Mas a voz já não tinha a mesma convicção de antes. Dona Regina, no entanto, não se abalou. Sua frieza era inabalável, emocional. Ela se intrometeu novamente com um ar de superioridade. "Roberto, você não pode se deixar levar por qualquer história dramática. Gente assim sempre tem uma desculpa pronta." A crueldade de seu comentário chocou até mesmo as funcionárias, que agora olhavam para o chão, envergonhadas. Bento respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Ele decidiu tentar uma última cartada, não com palavras, mas com a única coisa que poderia provar a verdade de sua história. "Posso mostrar uma foto do meu neto?" "Foto também se falsifica", Dona Regina respondeu prontamente, antes que qualquer um pudesse reagir. Bento, com a mão tremendo levemente, tirou sua velha carteira do bolso. "Senhora", ele disse olhando para Dona Regina, "a senhora tem netos?" "Tenho. E daí?" ela respondeu impaciente. "Então, a senhora sabe que a avó não falsifica foto de neto." Bento abriu a carteira e mostrou a foto desbotada que guardava. Na imagem, Lucas estava deitado em uma cama de hospital, rodeado por tubos e equipamentos médicos. Apesar da fragilidade, havia um sorriso fraco e esperançoso no rosto do menino. A imagem era devastadora, real e impossível de ser falsificada. Roberto se aproximou para ver melhor. Patrícia e Marina soluçaram baixinho. Isabela cobriu a boca com a mão, chocada com a brutalidade da cena. O menino estava visivelmente debilitado, mas seu sorriso, mesmo fraco, era contagiante. "Essa foto foi tirada na semana passada", Bento disse, a voz embargada. Ele ainda tentava brincar, mesmo com o coração falhando. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelos soluços contidos. "O nome dele é Lucas", Bento continuou, passando o dedo carinhosamente sobre a foto. "Tem 10 anos de idade, apaixonado por aviões. Sempre sonhou em voar em um jato de verdade. Eu prometi que um dia o levaria nas nuvens." As palavras de Bento tocaram uma ferida profunda em todos os presentes. Carlos olhou para a foto e sentiu algo se quebrar dentro dele. Aquela criança era real, o sofrimento era real, a urgência era real.
Ainda em choque, Carlos foi interrompido pelo toque do telefone de Bento. Ele atendeu rapidamente e a conversa que se seguiu foi técnica e específica demais para ser uma encenação. Bento falava sobre pressão arterial, níveis de oxigenação, compatibilidade de tecidos, tempo de isquemia do órgão. Quando desligou, seu rosto estava ainda mais pálido. O coração chegou ao hospital de destino. Eles têm 6 horas para fazer todos os preparativos. Se não chegarmos a tempo, eles vão ter que oferecer o órgão para o próximo da lista. 6 horas? Roberto perguntou alarmado. 6 horas, Bento confirmou. E já se passaram quase 2 desde que soube da notícia. Carlos, agora completamente abalado, começou a fazer cálculos mentais. 2 horas perdidas. 4 horas restantes para salvar a vida de uma criança. Quanto tempo de voo até o hospital de Santa Catarina? Ele perguntou, sem perceber que havia mudado seu tom de voz. De 2 a 3 horas. Eu já verifiquei tudo. O hospital tem um ponto de pouso para ele. Se decolarmos agora, chegamos com um pouco de tempo de folga. A resposta detalhada surpreendeu Carlos. Bento realmente havia planejado cada detalhe. Carlos, Roberto disse firmemente, você precisa tomar uma decisão agora. Eu preciso seguir os protocolos. Carlos gaguejou, mas já não soava convencido. Que protocolos? Uma nova voz ecoou pela recepção. Todos se viraram. Era Dr. Eduardo Pires, o dono da Voo de Luxo, que acabara de chegar para uma reunião. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma postura imponente, que construiu a empresa do zero e conhecia cada detalhe do negócio. Dr. Eduardo. Carlos ficou pálido. Não esperava que o chefe aparecesse no meio daquela confusão. Carlos, o que está acontecendo aqui? Eu posso ouvir a discussão desde o estacionamento. É uma situação complexa, senhor. Carlos tentou explicar. Dr. Eduardo olhou ao redor e viu Bento segurando a foto do neto. Roberto visivelmente indignado. Dona Regina constrangida e as funcionárias, Patrícia e Marina, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Complexa como? Dr. Eduardo perguntou, dirigindo-se diretamente a Bento. O senhor pode me explicar a situação? Bento guardou a foto e olhou o Dr. Eduardo nos olhos. Preciso comprar um avião para levar meu neto a um transplante de coração. Eu tenho dinheiro para pagar à vista, mas seu gerente acha que estou tentando dar um golpe. Dr. Eduardo franziu a testa. Um golpe? Ele chegou de táxi com roupas simples e está oferecendo pagar 20 milhões por um avião. Carlos tentou se justificar rapidamente. E qual é o problema disso? Dr. Eduardo perguntou surpreso. Bem, é que ele não parece ter esse dinheiro. Carlos gaguejou. Doutor, Eduardo olhou para Bento novamente, avaliando-o de uma forma completamente diferente de como Carlos havia feito. Anos de experiência em negócios o haviam ensinado que a aparência não define a capacidade financeira de uma pessoa. O senhor tem os comprovantes? Dr. Eduardo perguntou educadamente. Bento tirou novamente os papéis amassados. Desta vez, Dr. Eduardo os recebeu com respeito e começou a lê-los cuidadosamente. Conforme lia, sua expressão mudava drasticamente. Os números eram impressionantes, muito mais do que qualquer coisa que ele esperava ver. Carlos, Dr. Eduardo disse, sem tirar os olhos dos documentos, você viu estes papéis? Vi, senhor, mas podem ser falsificados. Falsificados? Dr. Eduardo repetiu incrédulo. Carlos, estes documentos têm autenticações do Banco Central, carimbos de cartórios de todo o país, códigos de verificação online. Você sabe o que é isso? Carlos engoliu em seco. Mas, senhor, Mais nada, doutor. Eduardo o interrompeu. Estes documentos mostram um patrimônio de mais de 500 milhões de reais. O número ecoou pela recepção como uma bomba. 500 milhões. Dona Regina arregalou os olhos. Roberto sorriu, finalmente vendo a verdade emergir.
As funcionárias pararam de chorar, chocadas. 500 milhões, Carlos repetiu, sentindo as pernas bambas. Fazendas em 5 estados, exportação para 15 países, frota própria de maquinários. Dr. Eduardo continuou lendo, o choque evidente em sua voz. Senhor, o senhor é o dono de um dos maiores grupos de agronegócios do país. Bento assentiu humildemente. Sou apenas um fazendeiro que trabalha duro. Fazendeiro? Dr. Eduardo riu, impressionado. O senhor emprega mais de 5.000 pessoas diretamente. A revelação foi devastadora para Carlos. Ele havia humilhado um dos homens mais ricos do país, recusando uma venda que representaria o maior negócio da história da empresa. Por que não disse quem era desde o início, doutor? Eduardo perguntou a Bento, genuinamente curioso. Porque não deveria importar, Bento respondeu simplesmente. Uma criança precisando de ajuda vale mais que qualquer título ou fortuna. A resposta deixou o Dr. Eduardo impressionado. Ali estava um homem que, mesmo tendo recursos para comprar a empresa inteira, mantinha humildade suficiente para não usar sua riqueza como argumento. Carlos, Dr. Eduardo se virou para o gerente. A voz agora grave e cheia de autoridade. Prepare imediatamente nosso melhor avião para transporte médico. Sim, senhor, Carlos respondeu completamente derrotado. E Carlos, Dr. Eduardo acrescentou, quero uma conversa séria com você depois que resolvermos esta situação. Carlos sabia que havia perdido muito mais que uma venda. Ele havia perdido a confiança do chefe e possivelmente o emprego. Bento olhou para o relógio, seu coração acelerado de esperança. Quanto tempo para preparar a aeronave? 20 minutos, doutor. Eduardo respondeu. Vou pessoalmente supervisionar cada detalhe. Obrigado, Bento disse, finalmente vendo uma luz no fim do túnel. Lucas vai ficar feliz sabendo que voou no avião mais bonito do Brasil. Dona Regina se aproximou, visivelmente envergonhada. Senhor, eu peço desculpas pelo meu comportamento. Bento apenas assentiu, sem rancor. A senhora não sabia da situação, mas deveria ter sido mais respeitosa. Ela insistiu. Não há desculpa para tratar qualquer pessoa daquele jeito. Roberto se aproximou de Bento. Senhor, eu admiro sua dignidade. Mesmo sendo humilhado, manteve a classe. A humilhação não diminui quem somos, Bento respondeu, olhando para Carlos e Dona Regina. Ela diminui quem humilha. A frase ficou ecoando na mente de todos os presentes, especialmente na mente de Carlos, que percebeu ter aprendido a lição mais cara de sua carreira. Em poucos minutos, o avião estaria pronto. Lucas teria sua chance de sobreviver. E todos ali haviam aprendido que nunca se deve julgar um livro pela capa. Mas a maior lição ainda estava por vir. A frase de Bento, a humilhação não diminui quem somos, diminui quem humilha, ressoou pela recepção do voo de luxo aeroporto executivo, pairando como um lembrete amargo do erro que Carlos havia cometido. O gerente, completamente humilhado e envergonhado, mal conseguia erguer a cabeça. As funcionárias, Patrícia, Marina e Isabela, olhavam para o chão, desejando que o tempo voltasse para que pudessem tratar Bento com a dignidade que ele merecia. O tempo, no entanto, era uma força implacável. A urgência de salvar Lucas se intensificava a cada minuto que passava. Uma nova ligação do Hospital de Santa Catarina confirmou o pior. O estado de Lucas havia se deteriorado significativamente, e os médicos precisavam de mais celeridade. O coração compatível tinha um tempo de viabilidade limitado, e cada minuto de atraso diminuía as chances de sucesso da cirurgia. O pânico começou a se instalar no peito de Bento. Embora mantivesse a dignidade, sua calma exterior escondia uma tempestade de ansiedade. Carlos, percebendo a gravidade da situação, se aproximou de Bento. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam marejados. Senhor Bento, ele disse, a voz embargada pela emoção,
Eu peço perdão de coração. A súbita humildade de Carlos surpreendeu a todos. Ele estava quebrado, não por ter perdido uma venda milionária, mas por ter custado um tempo precioso que poderia ser a diferença entre a vida e a morte de uma criança. Bento olhou para ele, não com raiva, mas com uma tristeza profunda e compreensiva. Carlos, você tem filhos? Tenho. 2 meninos, Carlos respondeu, a voz falhando. Então imagine se fosse um deles na cama daquele hospital. Imagine se você estivesse aqui, desesperado, implorando para alguém te ajudar, e essa pessoa risse da sua cara. A comparação destroçou Carlos completamente. Ele desabou numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando incontrolavelmente. Eu não sabia, ele repetia. Mas deveria saber, Bento disse com firmeza. Deveria saber que todo pai faria qualquer coisa para salvar um filho. Deveria saber que toda pessoa merece respeito, independentemente de como está vestida. A crueza das palavras de Bento não era uma forma de punição, mas um meio de ensinar uma lição. Era a verdade nua e crua. Enquanto Carlos chorava, Bento se sentou ao seu lado e tocou seu ombro. Em um momento de vulnerabilidade, Bento revelou o motivo mais profundo de sua urgência. Você tem uma chance que eu nunca tive, Carlos. A chance de aprender antes de perder alguém. Ele suspirou e seus olhos se encheram de uma dor antiga. Há 15 anos eu perdi minha esposa, Catarina. Ela teve um ataque cardíaco. Os médicos disseram que precisávamos levá-la para a capital, para um hospital especializado, e que tínhamos apenas algumas horas para chegar lá. A recepção inteira parou para ouvir. O silêncio era tão absoluto que era possível ouvir a respiração acelerada de todos. A história de Bento, contada com a voz embargada e a dor de uma lembrança viva, capturou a atenção de cada pessoa presente. Patrícia, Marina e Isabela, que antes riam dele, agora choravam em silêncio. Liguei para todas as empresas de transporte aéreo que encontrei. Bento continuou, olhando para a pista de pouso como se estivesse revivendo aquele dia. Eu ofereci pagar qualquer valor, mas era um domingo chuvoso em Santa Catarina. Nenhuma empresa quis assumir o risco do voo. Eles riram de mim, me julgaram pela minha roupa e pela minha voz de caipira. Disseram que não tínhamos dinheiro e que estávamos dando um golpe. As palavras eram dolorosamente semelhantes às de Carlos. Nós tentamos de ambulância, Bento prosseguiu, limpando uma lágrima solitária que escorria por seu rosto. 5 horas de estrada até a capital, mas Catarina não resistiu. Ela partiu no meio do caminho, segurando a minha mão. O silêncio que se seguiu foi devastador. A história de Bento era um espelho da situação atual de Lucas, e a crueldade do destino era evidente para todos. A indiferença e o preconceito haviam custado a vida de uma mulher. Doutor, Eduardo Pires, o dono da empresa, se aproximou de Bento, seu rosto pálido e sério. Meu Deus, Bento, e eu fiz o senhor perder tempo precioso. Você não podia saber, Bento respondeu, olhando para Carlos com uma mistura de dor e compreensão. Mas agora você sabe por que cada minuto conta. Eu prometi para a Catarina, no último suspiro dela, que nunca mais deixaria alguém da nossa família partir por falta de transporte adequado. Como o senhor conseguiu superar uma perda dessas? Roberto perguntou, genuinamente comovido. Eu nunca superei, Bento respondeu honestamente. Eu aprendi a carregar a dor de forma que ela me tornasse mais forte, não mais amargo. E foi depois disso que eu construí meu império. Eu trabalhei dia e noite para nunca mais me sentir impotente diante de uma emergência. Eu construí riqueza, não para ostentar, mas para ter o poder de salvar vidas quando necessário. A revelação tocou profundamente em todos. Bento não havia enriquecido por ganância, havia enriquecido por amor.
Ele usava a simplicidade não para fingir, mas para honrar a memória de sua esposa e os valores que ela lhe havia ensinado. Catarina sempre dizia. Bento continuou, sorrindo tristemente. Que eu deveria usar meu sucesso para ajudar outras pessoas. Ela dizia que dinheiro só vale alguma coisa quando salva vidas. Por isso o senhor mantém as roupas simples? Dona Regina perguntou, finalmente compreendendo. Para se lembrar de quem era quando ela estava viva? Exato, Bento confirmou. Catarina se apaixonou por um fazendeiro simples, com mãos calejadas e um chapéu de palha. Eu não quero que ela olhe para mim lá de cima e não me reconheça. O romantismo e a devoção daquela declaração emocionaram a todos. Patrícia e Marina choravam abertamente. Isabela soluçava, incapaz de conter a emoção. Lucas sabe sobre a avó? Patrícia perguntou delicadamente. Sabe, Bento respondeu, e sabe que ela está cuidando dele lá de cima. Eu sempre digo que quando ele ficar com medo, é só pedir proteção para a vovó Catarina. Sabe o que mais me dói? Bento disse, a voz falhando novamente. Lucas tem os mesmos olhos da Catarina, o mesmo sorriso. Quando ele me olha, é como se ela estivesse ali, pedindo para eu salvá-lo. A comparação partiu o coração de todos. Carlos, ainda na cadeira, levantou a cabeça. Seu rosto estava inchado e vermelho de tanto chorar. Senhor Bento, ele implorou, levantando-se e caminhando até ele. Me perdoe. Me perdoe por ter atrasado o senhor, por ter duvidado, por ter julgado. Bento o ajudou a se levantar. Carlos, se você realmente quer meu perdão, prometa uma coisa. Qualquer coisa. Carlos disse sem hesitar. Prometa que vai contar essa história para seus filhos, que vai ensiná-los a nunca julgar ninguém pela aparência, que vai explicar que toda pessoa tem uma história, uma dor, um motivo. Prometo, Carlos disse solenemente. Juro pela memória da dona Catarina. A menção ao nome da esposa emocionou Bento profundamente. Catarina ficaria feliz, ele disse, sabendo que uma lição saiu de toda essa dor. Nesse momento, o telefone de Bento tocou novamente. Era do hospital. Ele atendeu rapidamente, mas dessa vez colocou no viva voz para que todos pudessem ouvir. Senhor Bento, aqui é o Dr. Henrique. Tenho uma notícia urgente sobre Lucas. O coração de todos parou. Pode falar, doutor. O Lucas teve uma parada cardíaca há 10 minutos. Conseguimos reanimá-lo, mas ele está muito fraco. Precisa chegar aqui o mais rápido possível. O coração dele está falhando completamente. Se não fizermos o transplante hoje, ele não vai resistir à noite. A notícia foi como um soco no estômago. A urgência, que antes parecia grande, agora se transformou em uma corrida desesperada contra a morte. Doutor, quanto tempo temos para chegar aí? Dr. Eduardo perguntou, assumindo o controle da situação. Na minha opinião médica, 3 horas, talvez menos. Bento fechou os olhos e sussurrou. Catarina, ajude nosso neto. Senhor Bento, Dr. Eduardo disse firmemente. O avião está pronto. Vamos decolar agora mesmo. Obrigado, Bento respondeu, correndo em direção à aeronave. Ao chegar à porta do avião, ele ouviu seu nome ser chamado. Era Carlos. Bento, posso ir com o senhor? A pergunta surpreendeu a todos. Como assim? Eu quero acompanhar a corrida para salvar o Lucas. Eu preciso. É a única forma de me redimir. Dr. Eduardo olhou para Carlos com um novo respeito. O senhor está se tornando um homem sábio, Carlos. Então vamos, Bento disse subindo no avião. Vamos buscar meu neto. Antes de entrar na aeronave, ele olhou uma última vez para trás, para Dr. Eduardo, Roberto, Dona Regina, Patrícia, Marina e Isabela. Obrigado, ele disse simplesmente. Vocês me ajudaram a lembrar que ainda existe bondade no mundo. E entrou no avião, carregando no coração a esperança de que Catarina estaria cuidando de Lucas lá de cima. A corrida contra o tempo havia começado, mas agora
Bento não estava mais sozinho. O avião decolou, cortando o céu de São Paulo com uma urgência desesperada. A bordo, o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo zumbido dos motores e pela respiração pesada de Bento. Ele estava sentado próximo à janela, o chapéu de palha em seu colo, olhando as nuvens passarem como um filme em câmera rápida. Ao seu lado, Carlos, o gerente outrora arrogante, permanecia em silêncio, ainda processando a avalanche de revelações das últimas horas. A arrogância havia sido esmagada, e em seu lugar havia apenas um homem confuso, envergonhado e, de alguma forma, esperançoso. O voo, que normalmente seria rotineiro para a tripulação, era uma corrida contra a morte. O piloto, ciente da gravidade da situação, havia acelerado ao máximo, cortando o tempo de viagem para pouco mais de 1 hora. Carlos, que ainda se sentia responsável por cada minuto perdido, quebrou o silêncio. Senhor Bento, posso fazer uma pergunta? Pode, Bento respondeu, sem tirar os olhos da janela. Por que Lucas está internado em Santa Catarina, em vez de um hospital aqui em São Paulo? O coração compatível não apareceu na capital? Bento suspirou profundamente. Lucas estava na fila de transplante em Santa Catarina há algumas semanas. Quando o órgão ficou disponível, os médicos daqui tinham apenas algumas horas para fazer todos os preparativos. A urgência era extrema. A explicação final esclareceu a urgência do momento. Bento sentiu um aperto no peito, pois sabia que o coração para transplante tem um tempo de viabilidade limitado. E se o coração não aguentar mais tempo, o que acontece? Carlos perguntou receoso, sentindo a mesma angústia de Bento. Então, eles oferecerão o órgão para o próximo da lista, Bento respondeu, a voz falhando. E Lucas pode nunca mais ter outra chance. O estômago de Carlos revirou. A pressão era muito maior do que ele podia imaginar. Ele percebeu que a urgência de Bento na loja não era apenas desespero, mas uma luta contra um relógio que não parava. Senhor Bento, posso confessar uma coisa? Carlos disse, olhando para o homem que ele havia humilhado. Claro. Eu nunca pensei nas histórias por trás dos meus clientes. Para mim, eles eram apenas números, vendas, comissões. Pessoas que vinham de limusine, não de táxi, e que falavam sobre negócios, não sobre a vida ou a morte. Eu nunca me importei com a pessoa, apenas com o que ela poderia me render. E agora? Bento perguntou, finalmente virando-se para ele. Agora eu percebo que cada pessoa que entra na loja pode estar vivendo o pior dia de sua vida. Pode estar tão desesperada quanto o senhor. E eu não via isso. Eu estava cego pela minha própria arrogância. Carlos, você tem uma chance que eu nunca tive, Bento disse com uma voz suave e sábia. Uma chance de aprender antes de perder alguém. Eu só entendi o valor do tempo depois que Catarina partiu. O preconceito, a indiferença, tudo isso me custou a chance de salvá-la. Você está tendo a chance de mudar, de se redimir, antes que a vida te force a aprender da forma mais dolorosa. A menção à esposa tocou Carlos profundamente. Como ela era? Carlos perguntou com um genuíno interesse. O rosto de Bento se iluminou pela primeira vez no dia. Catarina era luz pura, ria alto, cantava desafinado, abraçava forte demais. Ela fazia questão de cumprimentar cada funcionário da fazenda pelo nome. Sabia o nome dos filhos deles, dos esposas, dos problemas de cada família. Ela dizia que não éramos patrões, mas uma família grande, que dinheiro não nos torna melhores que ninguém, apenas mais responsáveis. O telefone satelital do avião tocou, cortando o momento. Era o doutor Henrique, do Hospital de Santa Catarina. O coração de Bento disparou. Senhor Bento, temos uma complicação. O coração de Lucas está falhando rapidamente. Ele está mais grave do que imaginávamos. Bento fechou os olhos. 3 horas, ele sussurrou para si mesmo. Era a estimativa final dos médicos.
A corrida contra o tempo havia se intensificado. O piloto anunciou: Senhor Bento, preparar para pouso em Santa Catarina. Tempo de voo, 1 hora. Eles haviam economizado tempo precioso. O avião tocou o solo suavemente e uma ambulância já estava com o Dr. Henrique na pista. A equipe médica de Santa Catarina estava a postos, pronta para a transferência. Senhor Bento, o Dr. Henrique perguntou. O Lucas precisa ser transferido imediatamente. Ele não vai aguentar muito mais tempo. Depois de colocarem Lucas na maca, a equipe médica e os equipamentos de suporte vital foram colocados a bordo do avião de transferência. Eles se apressaram em direção ao hospital de destino em São Paulo, onde seria realizada a cirurgia. O Dr. Henrique já havia notificado à equipe cirúrgica que o paciente estava a caminho. Enquanto os médicos corriam com a maca, Bento segurou firme nas mãos de Carlos. Obrigado. Ele disse simplesmente. Por quê? Por ter vindo comigo, por ter aprendido, por ter se tornado uma pessoa melhor. O Senhor me salvou também. Carlos respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Me salvou de continuar sendo uma pessoa preconceituosa e insensível. Passaram-se 10 dias após a cirurgia. A espera foi angustiante, mas finalmente o Dr. Henrique chamou Bento. Senhor Bento, Gabriel está consciente. Ele está perguntando pelo senhor. Bento e Carlos correram pelos corredores do hospital até chegarem ao quarto da UTI pediátrica. Lá estava Lucas, uma criança frágil, mas com os olhos brilhantes ao ver o avô. Vovô, ele sussurrou com dificuldade. Oi, meu campeão, Bento disse, segurando a mãozinha do neto. Como você está? Com medo. Lucas admitiu. Mas a vovó Catarina apareceu no meu sonho. Ela disse que ia dar tudo certo. Bento não conseguiu segurar as lágrimas. A vovó sempre cuida da gente. Vovô, quem é esse senhor? Lucas perguntou, olhando para Carlos. É um amigo que me ajudou a chegar até você. Lucas sorriu fracamente. Obrigado, tio. Carlos desabou, ajoelhando-se ao lado da cama de Lucas. Ver aquela criança frágil lutando pela vida foi mais impactante do que todos os discursos do mundo. Carlos sussurrou para Bento. Quando voltarmos para casa, vou mudar completamente meu jeito de trabalhar. Vou tratar cada cliente como se fosse o senhor entrando desesperado na loja. E como vai fazer isso? Vou perguntar, como posso ajudá-lo hoje, em vez de julgar pela aparência? Vou ouvir a história de cada um antes de tirar conclusões. Isso vai fazer a diferença na vida de muita gente, Bento disse emocionado. Espero que sim. Quero que Lucas saiba que sua luta não foi em vão, que ela transformou pessoas. Lucas havia sido salvo, e junto com ele, Carlos havia sido salvo de uma vida inteira de preconceito. A lição havia sido aprendida da forma mais poderosa possível. Com amor. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo. Lucas corria pelo jardim da fazenda de Bento, no interior de Santa Catarina, uma criança completamente curada, brincando com a energia que só quem renasce pode ter. Seu novo coração batia forte e constante, bombeando vida e alegria por todo o seu corpinho. Vovô! Lucas gritou correndo em direção a Bento, que estava sentado na varanda. Conta de novo a história de quando você foi na loja de aviões. Bento sorriu, pegando o neto no colo. Você já decorou essa história, campeão. Mas eu gosto de ouvir, Lucas respondeu. Principalmente a parte onde o tio Carlos chorou. Por que o senhor gosta dessa parte? Porque mamãe sempre diz que quando as pessoas choram de arrependimento, elas ficam com o coração mais limpo. A sabedoria inocente de Lucas sempre impressionava Bento. Aos 10 anos, o menino tinha uma percepção da vida que muitos adultos nunca desenvolvem. O telefone tocou. Era Carlos, que ligava toda semana para dar notícias e pedir conselhos. Senhor Bento, como vai? E o Lucas? Estamos bem, Carlos. Lucas está aqui do lado. Quer falar com você. Lucas pegou o telefone, animado.
Tio Carlos, como foi a semana na loja? Oi, campeão. Foi uma semana especial. Eu atendi uma senhora de 80 anos que queria comprar um helicóptero para levar remédios para uma aldeia indígena. Todo mundo tratou ela super bem. Que legal! Ela estava vestida bonita? Não, Lucas. Estava com roupas bem simples, igual seu avô naquele dia. Mas a gente aprendeu que roupa não importa, não é? Aprendemos, e ela comprou o helicóptero. Comprou, e ainda ganhou um desconto especial porque era para ajudar outras pessoas. Lucas devolveu o telefone para Bento, radiante. Bento conversou mais alguns minutos com Carlos, que contou sobre as mudanças revolucionárias na Voo de Luxo. A empresa havia se tornado referência nacional em atendimento humanizado. Empresários de todo o Brasil vinham estudar o protocolo Bento, que Dr. Eduardo Pires havia implementado. Senhor Bento, Carlos disse no telefone, o senhor mudou minha vida completamente. Meus filhos agora têm orgulho do pai que sou. Carlos, você mudou sua própria vida. Eu só plantei uma semente. Uma semente que virou uma árvore gigante. A empresa está crescendo como nunca, justamente porque as pessoas confiam no nosso atendimento. Depois de desligar, Bento ficou pensativo. Lucas percebeu. Vovô, você está pensando na vovó Catarina? Estou sim. Estava lembrando de uma conversa que tivemos anos atrás. Ela dizia que nossa missão na vida não era apenas ganhar dinheiro, mas usar esse dinheiro para fazer o mundo melhor. E você fez isso? Estou tentando, campeão. Naquele momento, chegou uma visita inesperada. Dr. Eduardo Pires estacionou na frente da casa, mas não estava sozinho. Com ele estavam Patrícia, Marina e, para a surpresa de Bento, até Dona Regina havia vindo. Senhor Bento, Dr. Eduardo cumprimentou, animado. Trouxe uma surpresa para o senhor. Que surpresa! Patrícia se adiantou, segurando uma pasta grande. Senhor Bento, a gente teve uma ideia e queria sua aprovação. Marina abriu a pasta e mostrou o projeto. Queremos criar o Instituto Bento e Catarina, uma organização que vai treinar empresas de todo o Brasil sobre atendimento sem preconceito. Bento ficou surpreso. Um instituto? Sim, Dona Regina se juntou ao grupo. Senhor Bento, sua história me transformou completamente. Antes eu era uma pessoa terrível, que julgava todo mundo pela aparência. Agora eu dedico meu tempo a ajudar projetos sociais. Dona Regina, a senhora não era terrível, estava apenas perdida. Eu estava, mas encontrei meu caminho, graças ao Senhor. E quero que outras pessoas encontrem também. Dr. Eduardo explicou melhor o projeto. Senhor Bento, já temos pedidos de mais de 200 empresas querendo aprender o protocolo Bento. Hotéis, restaurantes, bancos, concessionárias de carros. 200 empresas? Isso é só o começo, Patrícia disse animada. A história do senhor virou lenda no mundo dos negócios. Todo mundo quer saber como tratar clientes com dignidade. Lucas se aproximou do grupo. Tio Eduardo, vocês vão ensinar todo mundo a ser legal? Vamos, Lucas, vamos ensinar que toda pessoa merece respeito, que nem meu vovô ensinou vocês. Exatamente igual. Bento estava emocionado, mas hesitante. Gente, isso é muito bonito, mas eu não sei. Lucas o interrompeu. A vovó Catarina não ficaria feliz sabendo que você está ajudando o mundo inteiro a ser mais bonzinho? A pergunta do neto tocou profundamente em Bento. Catarina realmente ficaria orgulhosa, sabendo que a dor deles havia se transformado em cura para o preconceito. Tá bom, Bento concordou, mas com uma condição. Que condição? Dr. Eduardo perguntou. Lucas tem que ser nosso primeiro embaixador. Como assim? O menino perguntou curioso. Você vai junto comigo nas empresas, contando a nossa história, mostrando que por trás de cada situação difícil existe uma família lutando. Lucas bateu palmas animado.
Vou contar como eu quase morri e como o vovô me salvou. Vai contar que amor sempre vence o preconceito. Bento o corrigiu carinhosamente. Dona Regina se aproximou de Lucas. Lucas, posso te contar um segredo? Pode. Aquele dia na loja, quando eu fui má com o seu avô, eu cheguei em casa e chorei. Chorei porque percebi que era uma pessoa ruim. Mas agora a senhora é boa, Lucas disse, com uma inocência que desarma. Agora sou, graças a vocês dois. E às vezes as pessoas ruins viram boas? Lucas perguntou, com os olhos brilhando. Às vezes sim, quando elas aprendem lições importantes. Dr. Eduardo mostrou mais documentos. Senhor Bento, já temos parcerias confirmadas com universidades para criar um curso sobre atendimento humanizado. Seu nome vai estar na grade curricular de administração. Sua história, a metodologia Bento Dias Fontes, será ensinada para futuros empresários. Bento balançou a cabeça, incrédulo. Catarina, você está vendo isso? Lucas olhou para o céu. Vovô, acho que a vovó está sorrindo lá em cima. Por que acha isso? Porque sempre que fazemos algo bom, o céu fica mais azul. Todos olharam para cima. O céu realmente estava de um azul lindo, sem uma nuvem sequer. Patrícia se emocionou. Senhor Bento, posso falar uma coisa pessoal? Tenho uma filha de 15 anos. Antes daquele dia, eu estava ensinando ela a julgar as pessoas pela roupa, pelo carro, pela casa. E agora? Agora eu conto sua história para ela. Toda semana ela já decorou e conta para as amigas na escola. Ela me disse uma coisa linda semana passada. Disse que quer ser igual ao Senhor quando crescer, rica por dentro, não por fora. A frase da adolescente emocionou a todos. Isabela se aproximou com um embrulho. Senhor Bento, trouxemos um presente. Que presente! Lucas abriu o embrulho animado. Era um quadro com a foto de Catarina. E embaixo, uma placa dourada. Catarina Dias Fontes, inspiração eterna do Instituto Bento e Catarina. Bento não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigado. Catarina ficaria emocionada. Vovô, Lucas disse, agora a vovó vai ajudar todo mundo, não só a gente. Como assim? Porque todo mundo que aprender sua história vai lembrar dela também. Ela vai viver para sempre no coração das pessoas. A sabedoria do menino de 10 anos deixou todos os adultos emocionados. Eduardo fez o anúncio final. Senhor Bento, na próxima semana vamos inaugurar oficialmente o Instituto. A primeira turma já está inscrita. São 50 empresários que querem aprender a metodologia Bento. E eu vou junto, Lucas disse animado. Vai sim, campeão. Você vai ser nossa estrela principal. Quando todos foram embora, Bento ficou sozinho com Lucas na varanda, observando o pôr do sol. Vovô, Lucas disse, você acha que mudamos o mundo? Acho que plantamos sementes, meu neto. Sementes que vão virar árvores, que vão dar frutos, que vão alimentar outras pessoas. E essas pessoas vão plantar mais sementes. Então, a bondade nunca acaba? Nunca acaba, Lucas. A bondade é igual ao amor. Quanto mais você dá, mais você tem. Lucas se aninhou no colo do avô. Vovô, você acha que a vovó Catarina está orgulhosa de nós? Bento olhou para a foto da esposa na sala, depois para o céu que começava a se estrelar. Tenho certeza que sim, meu campeão. Tenho certeza que ela está sorrindo lá de cima, vendo que nossa dor virou cura para o mundo. E enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, Bento sabia que Catarina realmente estava ali, cuidando não apenas deles, mas de todas as pessoas que aprenderiam a lição mais importante da vida, que todo ser humano merece respeito, independente da roupa que veste ou do carro que dirige. A história do fazendeiro humilhado havia se transformado em um movimento nacional contra o preconceito. E o maior presente de todos era saber que Lucas cresceria em um mundo mais gentil. Graças à lição que eles haviam ensinado,
O Instituto Bento e Catarina estava prestes a nascer, e com ele a esperança de que nunca mais alguém seria julgado apenas pela aparência, porque o verdadeiro valor não se veste, se carrega na alma. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.